quais são os pontos cegos que muitas vezes eu não estou presente dentro do meu trabalho terapêutico, independente de que área que você atue, e que muitas vezes faz com que a gente não gere resultados, né, frequentes ali, que a gente muitas vezes não consiga alcançar a remissão de um sintoma, a cura de uma doença, ou de um padrão comportamental, ou de um padrão existencial. Muitas das formações que a gente faz acaba fazendo com que a gente tenha o olhar apenas para um corpo nosso. Então, se você é um médico, você vai olhar apenas a doença. Você vai querer muitas vezes tratar aquela doença apenas dando uma medicação, querendo equilibrar toda a parte bioquímica. Se você é fisioterapeuta, você apenas vai querer estar trabalhando a parte física, a parte motora, às vezes a parte neurológica ou a parte respiratória, mas apenas vai estar tratando o corpo físico. Se você trabalha com reiki, você apenas vai estar olhando o corpo energético, querendo ali regular os chakras. Você sabe, você aprendeu às vezes na tua formação de que, né, se eu tiver uma alteração de algum desses centros de força, essa alteração vai gerar um sintoma físico. Mas você está querendo tratar apenas o corpo físico dele. Se você trabalha com acupuntura, você só está também querendo trabalhar a parte energética dele, equilibrar os meridianos ali, né? Regular, ver onde é que estão os pontos de desequilíbrio para tentar sanar aquele sintoma, tirar aquela dor. Se você trabalha com a microfisioterapia, muitas vezes você está olhando apenas a memória tecidual. Você está querendo equilibrar, trazer a remissão daquele sintoma apenas olhando a memória tecidual. Então, o primeiro ponto cego é a gente olhar apenas para um único corpo. E a gente negligenciar que os nossos corpos interagem entre si. Então, por mais simples que pareça ser o sintoma ou a dor do meu cliente, do meu assistido ali, do meu paciente, eu tenho que ter um olhar integrativo para eu poder fazer uma avaliação precisa. Um outro ponto cego que a gente tem é muitas vezes achar, né, que quando o sintoma começou, é ali que está o problema. Esse é um grande ponto cego. Eu vou tratar quando o sintoma começou, né? Então, é apenas olhar o evento desencadeante e não buscar o programante. Tá? Isso é muito importante compreender. Então, muitas vezes, um outro exemplo, tá? De uma outra paciente minha também com síndrome do pânico, para você poder compreender isso. Só que no caso dela, ela desenvolvia síndrome do pânico sempre que ela estava relaxada. Olha só. Ela falava para mim, Rodrigo, é eu descansar. Muitas vezes é no momento que eu estou relaxando, é que eu desenvolvo a síndrome do pânico. Então já aconteceu quando eu fui, né, numa viagem, né, e não no avião, nem em alguma coisa, não, estava no passeio, estava de férias ali numa viagem, e aí eu desenvolvi a síndrome do pânico. Muitas vezes em casa, quando chegou um feriadão, quando eu parei para descansar, quando eu fiz eu tive síndrome do pânico. E aí não adianta para essa pessoa perguntar quando foi a última crise dela. E tratar o que aconteceu na última crise. Que é muitas vezes quando a gente quer tratar o despertante. Quando aconteceu aquele sintoma? Quando aquele sintoma apareceu? Não. Esse é um dos grandes erros. Eu querer tratar só quando o sintoma apareceu. E ressignificar às vezes aquela situação. Sem eu buscar um programante. Então para ela o que descansar é de ameaça para ela. Qual foi o evento que ela vivenciou na vida dela, na história de vida dela, que quando em algum momento ela descansou, foi ameaçador para ela. E que por isso, toda vez que ela parava para descansar, o cérebro dela entendia que aquilo ali era um perigo, aquilo ali era uma ameaça, e aí ela entrava em síndrome do pânico. E por último, né? O nosso último ponto cego, que muitas vezes a gente negligencia, é não olhar o transgeracional.
é não olhar as memórias dos nossos antepassados. A gente muitas vezes esquece que nós somos formados pela Constituição, né, de 8 gerações. Então sim, eu e você temos uma informação de mais de 2.500 ancestrais para que a gente pudesse estar aqui existindo hoje. Trazemos na memória tecidual todos os eventos traumáticos dos nossos antepassados. Então muitas vezes, gente, a gente não olha isso. E é necessário a gente olhar. Então um exemplo, tá, para vocês poderem compreender isso. Eu atendi um paciente que tinha diabetes, tá? E ele despertou a diabetes quando ele tinha 45 anos de idade. Conflito de diabetes é um conflito de resistência. Eu tenho que resistir a algo, né? Eu tenho que me opor a algo, né? E aí esse conflito de resistência, né, faz com que eu diminua a minha insulina e acabe não, né, absorvendo a quantidade suficiente de açúcar na corrente sanguínea e acaba tendo picos de hiperglicemia ali. Tá? Então é um conflito ali de resistência, eu tenho que resistir, é um conflito de fase ativa. E aí se eu chego para ele e falo assim, fulano, quando que você desenvolveu diabetes? E aí ele fala, eu desenvolvi quando eu tinha 45 anos, há 2 anos atrás. E aí eu pergunto para ele, entendi, mas o que você viveu quando você tinha 45 anos, né, que você não que você teve que suportar, que você teve que resistir, né, que você teve que aguentar e que você não gostaria? Aí supondo que ele chegue e fale, Rodrigo, né, eu fui transferido e eu não queria ter sido transferido, né, eu não queria mudar de cidade, mas eu não tinha como falar não, eu precisava, porque senão eu ia perder o emprego. Então eu tive que aguentar, eu tive que suportar essa transferência. Esse evento é o que fez o despertar para ele desenvolver a diabetes. Só que não adianta eu só ressignificar esse evento, se eu não buscar a causa. E aí dentro da herança emocional dele, o bisavô dele mudou de país. Saiu da Itália, de onde ele estava, e veio para o Brasil, sem querer vir. Ele veio fugido para cá. Mas ele não queria vir para o Brasil. Você consegue entender que é o mesmo conflito de resistência? Eu preciso ir, mas eu não gostaria. Então eu tenho que ir e suportar essa minha mudança. Aguentar essa mudança. Então esse evento é o pré-programante, é o que está lá. Que ele já traz na memória dele. E aí quando ele viveu um evento onde ele também teve que resistir, teve que aguentar, e ele não queria aquele evento, mas ele teve que suportar, o que isso fez? Apenas ativou a memória.